relaxar. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos esquecer todos os problemas. Pensar só em coisas boas, o que viemos buscar aqui. Vamos fazer uma prece para nós nos acalmarmos. Senhor, queremos seguir-te para sempre. Não nos deixes tomar outro caminho que não seja o que nos leva à tua presença. Estamos cansados de errar por veredas de desilusões e sendas de desequilíbrio. Doravante, que os nossos passos jamais se afastem dos teus. Se por nossa própria incúria nos perdemos em qualquer atalho, reconduze-nos à estrada certa. Corrige-nos o equívoco de rumo e orientação. Maior sofrimento será peregrinar à distância do teu amor. Mestre, não sejas demasiadamente descondescendente conosco, pois nós nos conhecemos e sabemos quanto carecemos da tua regência. Põe sobre os nossos ombros a cruz e não nos permita sair do roteiro que nos traçaste. Sem semelhante providência, com certeza nos perderemos outra vez. Que assim seja. Agora vamos ouvir a palavra da nossa amiga Ana Cláudia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Jesus nos ampare com a sua paz e com a sua luz hoje e em todos os momentos de nossas vidas. Nosso estudo da tarde de hoje ainda é do livro Leis Morais da Vida, ditado por Joana de Angelis e psicografado por Divaldo Franco. O tema de hoje é o intercâmbio social. Nós vamos ler um pequeno trecho para introdução, para a gente poder refletir juntos, estudarmos e tentarmos entender o que é o intercâmbio social e se estamos fazendo corretamente esse intercâmbio, ou tentando pelo menos. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção, para a vida em sociedade. O seu isolamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. Então, nós sabemos que nós, somos feitos para viver em sociedade. Nós sozinho nós não progrediríamos, nós estaríamos estagnados, nós não aprenderíamos e nem ensinaríamos nada a ninguém. Mas nós sabemos também que era um costume antigo de algumas culturas e algumas religiões o isolamento, a clausura de algumas pessoas, fugirem do mundo a pretexto de não se contaminarem com as coisas erradas do mundo, se purificarem. Uns iam para regiões desertas, outros se enclausuravam em conventos, em mosteiros, para contemplarem a Deus, para orarem para o mundo ficar melhor, para servir a Deus. E dessa forma eles se isolavam por meses, anos, décadas e muitos para o resto da vida. E assim eles ficavam isolados do mundo e, por consequência, não se ajudavam e não ajudavam ao mundo lá fora. Não estamos aqui dizendo que nós nos recolhemos para orar, não ajudamos. Com certeza, a gente aprende isso também no Espiritismo, que orando e em todas as religiões a gente pode ajudar. Mas nós somos muito extremistas. A dinâmica do nosso mundo atual, a rapidez que tudo acontece, não nos permite mais que essas coisas aconteçam.
A gente tem muita pressa para tudo, então essas coisas pararam de acontecer. É claro que em algumas regiões do mundo ainda acontece, alguns segmentos religiosos provavelmente ainda ocorram, não podemos falar porque não fizemos um estudo profundo sobre isso, mas a gente sabe que nós não temos mais tempo, nós corremos e não temos tempo para fazermos isso mais. Então nós somos extremistas, ou nós fugimos para nos isolar, esconder, nos purificarmos, ou nós ficamos no mundo totalmente enlouquecidos. E nós vemos que hoje em dia nós necessitamos de termos momentos de reflexões. Não significa que tenhamos que nos isolar por meses, anos ou décadas, é claro, né? Não vamos exagerar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas nós precisamos de ter momentos de reflexão. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio. Para que isso aconteça, precisamos nos acalmar, precisamos refletir, encontrar o meio, a estrada do meio. Então, o cristianismo e o espiritismo, que engloba o que é a doutrina mais cristã, que é a doutrina que nós abraçamos, estamos aqui estudando, nos ensina que devemos procurar o equilíbrio. Mas nós estamos aqui estudando isso por quê? Porque no intercâmbio social, o que é isso? Nós estamos convivendo com os nossos irmãos e às vezes é tão difícil e nós temos, nos vemos tão cansados, tão desesperados que temos vontade assim, não quero mais, vou fugir do mundo, vou para um lugar deserto, vou para o meio do mato. E será que isso vai ser bom para nós? Será que vamos progredir? Será que não vamos ficar tristes? Não vamos adoecer? Porque nós sabemos também que a solidão total, ela provoca doença nas pessoas. Nós vemos, se nós formos visitar pessoas que vivem em lugares isolados, muitas vezes elas desaprendem, por assim dizer, até de se comunicar com as pessoas. Elas não conseguem mais falar corretamente, elas ficam por fora dos acontecimentos e elas vão ficando tristes e aí elas adoecem, que a doença mais comum que está acontecendo hoje em dia é a depressão. Então o isolamento não é a melhor coisa do mundo para nós. É claro que nós dizemos isso porque muitas vezes nós nos sentimos cansados com tanta coisa errada e a gente luta contra a maré e parece que não saímos do lugar. Mas nós saímos. Só que a gente não para um pouquinho para refletir, para se acalmar, para fazer aquele retiro espiritual que a gente fala, que não precisa ser no deserto e nem dentro de um convento ou de um mosteiro, é dentro de nós mesmos. E não precisa ser por dias, meses, décadas ou anos. Pode ser por alguns minutos ou algumas horas, dentro de nós mesmos, orando a Deus, a Jesus, ou a energia superior, aquilo que mais nos agradar, para nos acalmarmos, encontrarmos a paz dentro de nós mesmos, aquele equilíbrio que é ensinado pelo cristianismo, sem termos que nos isolarmos por muito tempo e nos afastarmos da luta do dia a dia, que é tão necessária para o nosso crescimento, que é tão necessária que ajudemos a evolução de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Cristo, quando desceu da região feliz, das zonas felizes, as zonas de infelicidade, de aflição, que é a nossa região que ainda vivemos, que com a ajuda dele também sairemos dessa região de aflição. Ele não escolheu os privilegiados para ajudar.
Ele não escolheu aqueles mais sábios, mais inteligentes. Cristo, nosso maior exemplo. Ele escolheu os rebeldes, os infelizes, os imperfeitos. E ele sabia que cada um deles tinha suas imperfeições, suas dificuldades, tinha suas querelas, suas disputas, suas vaidades, seus defeitos mais tristes, como cada um de nós pode ter, uns maiores, outros menores. Mas ele assim os amou, cada um deles. Ele os amparou e continuou do lado deles. E nós, na primeira falha que um companheiro nosso, que um semelhante nosso, às vezes um familiar nosso, falha, a gente diz, ai, eu tenho vontade de abandonar tudo. Quem de nós não diz isso ou não ouviu alguém dizer isso? E me sumir. Esta frase é muito repetida, a gente ouve ou diz de vez em quando. Né? Então, nós, que ainda somos tão imperfeitos, mas já estamos no caminho, devemos nos esforçar muito mais, porque temos tanto a aprender e tanto a ensinar. Então, nós devemos nos esforçar mais para caminhar este caminho, dando exemplo para o nosso semelhante e seguindo o exemplo do nosso semelhante que está à nossa frente, um pouco mais à frente, que sabe um pouquinho mais, que nos ensina um pouquinho, porque todos nós temos alguém que nos inspira um pouquinho, que a gente, eu queria ser como fulano quando crescer. Eu particularmente digo, porque eu vejo alguma pessoa que já me ensinou alguma coisa, eu quero ser assim quando eu crescer. Quando eu vejo uma pessoa idosa fazendo uma coisa boa, bonita, eu quero ser assim quando eu crescer, quando eu chegar na idade deles, né? Então a gente deve seguir esses exemplos e ensinar alguma coisa. Nós ensinamos, se nós ensinamos coisas ruins, infelizmente nós ensinamos, nós também ensinamos coisas boas. E é assim que nós fazemos o nosso tempo. Não é fugindo da luta. Então, o cristianismo, por isso o cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Isso é muito importante, que nós todos possamos nos ajudar entre nós. Não importando se um é mais bem financeiramente ou menos, mas nós somos iguais. Nós somos irmãos em Cristo. Embora tenhamos dificuldade de nos ver assim, mas nós devemos nos esforçar para isso. Não é fácil, claro que não. Vai ter momentos que nós vamos fraquejar, que nós vamos nos revoltar e nós não vamos conseguir. Mas não devemos desistir, vamos continuar tentando. Como Cristo dizia, vamos sacudir a poeira das sandálias e vamos seguir em frente. Então, o negar, entre aspas, do mundo, no conceito evangélico, não significa abandoná-lo, antes criar condições novas, a fim de modificar-lhe as estruturas negativas e egoísticas, engendrando recursos que o transformem em reduto de esperança e de paz, perfeito símile do reino dos céus. A que se reportava Jesus? Nós devemos nos esforçar para isso, para transformar esse mundo em que vivemos, num reduto melhor, num similar do reino dos céus,
que Cristo queria, que Cristo ensinava. Foi para isso que ele veio aqui. É claro que nós não vamos conseguir isso em dias, em meses, em anos. Nós vamos conseguir isso através dos séculos, talvez de milênios. Ai, mas como vai ser demorado? Mas nós temos que começar hoje, não deixando para amanhã. E cada vez que nós fraquejarmos, recomeçarmos. E como que nós vamos fazer isso? Aceitando o nosso irmão, o nosso companheiro de trabalho, o nosso familiar difícil, o nosso vizinho complicado, a nós mesmos. Quando não conseguirmos, novamente tentando. Não fiscalizando o que o outro está fazendo errado, mas aceitando com as suas dificuldades para que os outros nos aceitem como somos. Nós até nos tornamos repetitivos quando colocamos isso, mas por quê? Para que isso um dia entre na nossa cabeça e no nosso coração faça morada. É difícil? Com certeza. Mas se nós perseverarmos, se nós insistirmos e fazermos essa mudança de dentro para fora, de dentro para fora, de nós para com os outros, não dos outros para conosco, porque nós sempre queremos que os outros mudem. Não, nós temos que mudar-nos. E como é difícil. Eu que tenho que aceitar que o outro pensa diferente. Nós ontem, era dia de eleição, todos nós sabemos. Estávamos reunidos em família, né? E aí começou uma discussão. E aí nós pegamos e dizemos para os nossos irmãos que fazia tempos que não se reunia todo mundo na mesa, tão bonito aquilo. Aí começou a discussão sobre política e futebol e religião não se discute, só se conversa. E começaram. Como evitar aquilo? Aí nós nos lembramos do tema que tínhamos que conversarmos, estudarmos hoje. E nos deu vontade de fugir dali para deixar eles que resolvam. Mas nós pensamos, mas como fugir? Não é a maneira mais correta. Então nós começamos tentando assim, vamos tentar apaziguar, não conseguimos. Então a gente foi tentando entrar noutro assunto para apaziguar, porque não havia jeito. Nós estávamos vendo o momento dos irmãos que não se viam há anos, aliás, há meses, começarem a brigar na mesa por causa dos candidatos. Então a gente sabe que não dá, às vezes, para mudar a opinião dos outros, então nós devemos respeitar. Como a gente não conseguia mudar a opinião, nem de um nem de outro, nós entramos brincando com um assunto totalmente diferente. Às vezes é o único jeito, porque se a gente vai tentar apartar uma briga de faca com revólver, aí vai ser muito pior. Então nós tentamos brincando. Então a gente pegou e nós pegamos e entramos com outro assunto. Eles nem se deram conta quando viu, graças a Deus. E eu acho que os bons espíritos nos inspiraram também. Acabou, mudamos de assunto, e aí quando vimos, estávamos todos brincando. É isso que nós, é certo que nós não podemos colocar exemplos pessoais, mas é que nós vivemos, que é nessas coisinhas pequenas que nós vivemos do dia a dia, no intercâmbio, é na nossa família, é na fila do supermercado, é na fila do banco, isto do dia a dia que a gente pode fazer a diferença. Então, contra as nossas dificuldades, não contra os nossos semelhantes. Tentando fazer a diferença em nós mesmos, nós conseguiremos mudar alguma coisa. É claro, contando sempre com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Que eles estão, quando nós não conseguimos, pedimos a ajuda deles, eles vão nos inspirar de alguma forma. Então, Joana de Ângeles nos diz umas frases para nós encerrarmos, que achamos muito bacana para nós refletirmos.
Atesta a tua confiança no Senhor. Essa é a melhor forma, né? Vamos atestar a nossa confiança no Senhor e a excelência de nossa fé mediante a convivência com os nossos irmãos mais inditosos do que nós mesmos. Essa é a diferença. Quando nós convivermos com os irmãos mais difíceis do que nós, é que nós veremos se nós temos fé, se nós temos confiança. E nós temos que fazer isso, esse teste. Quando nós convivemos com os mais difíceis do que nós, vamos nos esforçar para isso. Contando sempre com a ajuda deles, eles nos ajudarão, se tivermos esforço no bem. Ser-lhes a lâmpada acesa a clarificar-lhes a marcha. Vamos tentar fazer isso. Ser claridade no caminho daqueles que ainda estão perdidos na escuridão. Nós não somos grande coisa, mas vamos tentar ser alguma coisa. Se não somos grandes, sejamos alguma coisa, pelo menos. Nada espera dos outros. Não esperamos grande coisa dos outros, mas já façamos alguma coisa que esteja ao nosso alcance. Se tu quem me ajuda e desculpa. Não esperamos que os outros nos desculpem, nos compreendam e nos ajudem. Façamos nós a nossa parte. Porque a gente tem o costume, né, de sempre esperar que os outros façam por nós. Façamos nós a nossa parte, por pequenina que seja. Não esperamos que os outros nos desculpem. Desculpemos, às vezes, as bobagens que os outros fazem. Deixamos para lá, tentamos compreender os outros, que às vezes estão num momento difícil, ou ainda não têm o entendimento perfeito, ou o melhor possível. Nos esforcemos para isso. Se eles te enganam ou traem, se censuram ou exigem o que não te dão, ama-os mais, sofre-os mais, porquanto são mais carentes do socorro e do amor do que supões. Com certeza, se são dessa forma e agem dessa forma, são mais carentes do que nós. Se nós já suportamos isso, se essas pessoas que cruzam o nosso caminho e às vezes nos magoam, nos ofendem, elas são mais carentes. Tentamos ver dessa forma. E aí nós não teremos uma reação tão brutal, tão agressiva contra elas. E tudo se tornará muito mais simples para nós e nós conseguiríamos ajudá-los e nos ajudarmos também. E podemos ter certeza que dessa forma nós estaremos sempre bem acompanhados, sempre bem amparados pelos amigos espirituais e com Jesus no nosso coração. Muita paz a todos, que todos tenham boa semana e consigam fazer sempre um bom intercâmbio social na vida de cada um de vocês. Agora vamos fazer uma prece para quem colocou o nome nas caixinhas ali, dos encarnados e os encarnados. Quem não colocou, feche os olhos, pense na pessoa, assim, mentalmente, todo o nome da pessoa que está precisando, certamente vai ser atendido. Ensina-nos, Jesus, a discernir o que devemos e o que não devemos fazer. Aponta-nos o melhor caminho. Inspira-nos a decisão correta. Não nos deixes tomar nenhuma atitude fora dos teus padrões. Tanto o mal quanto o bem trazem consequências inevitáveis. Por que não optar sempre pelo que é positivo?
que nos leva à escolha equivocada? Será que erramos mesmo mais por ignorância do que por rebeldia? Senhor, embora se pareçam joio e trigo, são sementes que não se confundem. A indecisão, na maioria das vezes, não se nos traduz por desconhecimento da verdade. Que tenhamos ouvidos desimpedidos para escutar mais uma vez qual é a tua vontade a nosso respeito. Assim seja. Agora,